Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença dos convidados e anunciamos com grande satisfação que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré promove na noite desta sexta-feira, 26 de abril de 2019, mais uma sessão solene de entrega de título de cidadão avarense. Nesta oportunidade, homenageando com muita honra o reverendíssimo bispo Roberto José dos Santos. A honraria foi concedida por força do decreto legislativo de número 338/2018, de autoria da vereadora Marialva Araújo de Souza Biazon, aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta Casa Legislativa no dia 26 de novembro de 2018. Passaremos agora a recepcionar os senhores vereadores presentes nesta noite, inicialmente chamando ao excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, vereador Francisco Barreto de Monte Neto. Vamos à salva de palmas, recepcionando o anfitrião da noite. Também chamamos para que compõe a mesa dos trabalhos a vereadora e primeira secretária Adalgisa Lopes Wardi. Também chamamos para compor a mesa o segundo secretário, vereador Flávio Eduardo Zandoná. Com satisfação, chamamos também para compor a mesa o vereador Antônio Ângelo Cicirelli. Convidamos também a vereadora e autora do projeto de decreto que culminou no título de cidadão avarense, vereadora Marialva Araújo de Souza Biazon. Convidamos também para que componha a mesa dos trabalhos esta noite o pastor Sérgio Luiz Carlins, representante do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em São Paulo. Com satisfação, convidamos o pastor Nilton José Alves. Ele é superintendente e também vereador na cidade de Tatuí. E também para que compõe a mesa, convidamos o pastor Carlos Monteiro, que é pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular de Itaguaí. Nesse momento, pedimos então à autora da propositura, a vereadora Marialva Araújo de Souza Biazon, para que recepcione e conduza a razão máxima de estarmos reunidos aqui nesta noite. O homenageado bispo Roberto José dos Santos, a quem saudamos com uma grande salva de palmas.
Passamos agora a palavra ao vereador e presidente desta Casa de Leis, Francisco Barreto de Monte Neto, para que faça sua saudação inicial ao homenageado, familiares e demais convidados presentes. Boa noite a todos. Com alegria, nessa noite, de homenagear o pastor Roberto pelo seu trabalho, essa honraria que essa casa sempre homenageia as pessoas que fazem trabalhos que chama a atenção da população, trabalho relevante. Pastor Roberto é um desses e muito bem escolhido pela vereadora Marialva Biazon. Quero agradecer a presença de todos, que vocês sejam bem-vindos à Casa de Leis, a famílias, amigos, membros da igreja, irmãos, enfim, todos se sintam à vontade na casa de vocês. Gostaríamos de convidar a vereadora Marialva para que ela faça a leitura de um trecho da Bíblia e, na sequência, todos acompanhem a execução do hino nacional. Por favor, todos em posição de respeito. Mais uma vez, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de destacar e ressaltar que faremos a leitura do Salmo 1º, em uma Bíblia Sagrada quadrangular. Bíblia essa... Bíblia essa que foi doada para essa casa através do exemplar funcionário Rodrigo, que tão bondosamente nos auxilia nessa casa. Nossa Bíblia estava muito detonada, uma Bíblia muito antiga que foi dada pelo pastor Joel do Avivamento, e nós substituímos por essa Bíblia agora exemplar novo. Então a leitura do Senhor continua sendo a mesma, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Sim.
lindos desse sol esplendente, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendente, pátria amada Brasil. Podemos nos sentar. Senhor presidente, peço desculpas pela quebra de protocolo, mas gostaríamos de anunciar a presença ilustre do deputado federal Jefferson Campos. Só um momento que ele já... Agora sim... A salva de palmas continua ao deputado federal Jefferson Campos. Eu peço para que adentre o plenário. E também com satisfação recebemos uma salva de palmas o deputado estadual Carlos César. Quem convidamos também para que tome assento à mesa principal. Também aproveitamos para anunciar as ilustres presenças nesta noite das autoridades eclesiásticas da região de Avaré. Com satisfação, anuncio o nome da pastora Rosângela Rodrigues, ela que é da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Cerqueira César. Muito obrigado pela presença. Anunciamos também a presença ilustre do pastor Daniel Galhardo, da terceira da Igreja do Evangelho Quadrangular de Avaré. O pastor Aires Rubio, da IEQ de Itaí. Pastor João Moraes, da IEQ de Manduri. Pastor César Rodrigues, da IEQ de Arandu. Pastor Vando Nicanor, da segunda IEQ de Cerqueira César.
Pastor Richard dos Santos, da segunda IEQ de Avaré. Pastor Osmar Ferreira, da IEQ de Paranapanema. Pastor Ivo dos Santos, da IEQ de Olambra. E também o bispo José Fernandes, de Votorantim. Desculpa, Roberto Fernandes, de Votorantim. Dando sequência a esta sessão solene, eu mais uma vez gostaria de convidar a todos para que fiquem em posição de respeito. Teremos agora a execução do hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. Podemos nos sentar? Teremos agora a leitura da biografia do bispo Roberto José dos Santos. Roberto José dos Santos
Roberto José dos Santos, natural de Sorocaba, nascido em 21 de dezembro de 1956, é casado com Mauricéia Pereira dos Santos e tem 3 filhos, Natália, Richard e Roberto Júnior. Em 1979, Deus chama o jovem Roberto na terceira igreja do Evangelho Quadrangular de Sorocaba. Uma dor de cabeça incurável o levou a fazer um voto que, se curado, seria pregador do Evangelho. Era o chamado de Deus para o ministério. Ainda como cooperador da igreja, graduou-se em teologia e mais tarde tornou-se bacharel em direito. Sempre atuante na obra de Deus, foi diácono, professor, líder de jovens e vice-presidente da terceira igreja quadrangular de Sorocaba. Em 1990, foi consagrado a ministro do Evangelho pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Construiu a Capela da Bênção no bairro de Vila Santana, em Sorocaba. Foi pastor titular em Itapira e em Santo Antônio de Posse, onde por 18 anos se dedicou a levar a mensagem de salvação. Atuou como vereador na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, no período de 2001 a 2004, deixando um legado de competência e honestidade. Reconhecido pelos seus superiores pela capacidade administrativa e excelente trabalho junto à comunidade, foi ungido bispo da região eclesiástica de Avaré em 2007, sendo responsável pela igreja sede, localizada nesta cidade, a rua Santa Catarina 999, e mais 11 igrejas das cidades vizinhas de Arandu, Cerqueira César, Manduri, Coronel Macedo, Taguaí, Taquarituba, Itaí, Campos de Olambra e Paranapanema. Há 12 anos na cidade de Avaré, são notórios os frutos nessa igreja através da sua competência, honestidade, seriedade e, acima de tudo, por seu temor a Deus. Atualmente, administra e atua com diversos projetos sociais. Projeto Viver Melhor, que consiste em acompanhamento psicológico e espiritual para pessoas que pensam ou já tentaram suicídio. Tem o projeto Resgate na Casa de Passagem, através da música e da palavra de Deus, onde se mostra que é possível uma vida melhor através do trabalho e libertação de vícios. Projeto Resgate na Fundação Casa, através do teatro, é levado um pouco de amor e esperança para aqueles que se encontram separados da sociedade. O projeto Esperança, através do qual são arrecadados alimentos e produtos de higiene pessoal para doação, que são distribuídos para famílias carentes da cidade de Avaré, levando também atendimento jurídico, cortes de cabelo, aferição de pressão e diabetes, tudo com profissionais e de forma gratuita, além de doação de roupas, lanches, café da manhã e o mais importante, a palavra de Deus. Tem ainda o Projeto Vida, em sua 9ª edição. É um projeto que leva vida através da doação de sangue, junto ao Hemocentro da Unesp de Botucatu. Pensando sempre no bem-estar de todos, Bispo Roberto proporciona encontros com a melhor idade, através de passeios turísticos, assim como a construção de um departamento de ensino para melhor atender as crianças e o Instituto Teológico. Através de todos os projetos aqui mencionados, Bispo Roberto, junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular em Avaré, tem resgatado vidas e famílias através dos ensinamentos deixados por Jesus. São mais de 30 anos de dedicação e amor ao próximo, pastoreando pastores e cuidando do rebanho do Senhor. O resultado está aos olhos de todos nós. Uma igreja unida,
com o mesmo propósito, pois como diz a palavra de Deus em Lucas 6,44, cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. E aqui estão parte dos frutos do bispo Roberto José dos Santos. Esses feitos fizeram com que esta egrégia Casa de Leis reconhecesse por unanimidade o bispo Roberto como cidadão avarense. Senhoras e senhores, nesse momento máximo, pedimos ao vereador e presidente Francisco Barreto de Monte Neto que faça a leitura do decreto legislativo de número 338/2018 e após proceda a entrega do pergaminho que simboliza e perpetua o reverendíssimo bispo Roberto José dos Santos como o mais novo cidadão avarense. Decreto legislativo número 338 de 2018. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão avarense ao bispo Roberto José dos Santos e dá outras providências. A mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas e por lei decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão avarense ao bispo Roberto José dos Santos pelos relevantes serviços prestados à comunidade avarense. Parágrafo único. A entrega da referida honraria dar-se-á em sessão solene, previamente convocada, em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. As despesas decorrentes com o presente decreto legislativo ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária: 0101 0201 122 7005 2258 33 90 39 23 13. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 27 de novembro de 2018. Presidente da Câmara Municipal, Antônio Ângelo Cicirelli. Vice-presidente, Flávio Eduardo Zandoná. Primeiro secretário, Sérgio Luiz Fernandes. E segundo secretário, Jairo Alves de Azevedo. Senhor presidente, Vossa Excelência agora procederá à entrega do pergaminho. Convidamos também a vereadora e autora desta iniciativa, a vereadora Marialva Biazon, para que proceda à entrega do pergaminho do pergaminho do título de cidadão avarense. A Cristiane, nossa assistente, por favor. Presidente, Marialva, os demais vereadores também, deputados, os bispos, os pastores também, por favor, todos convidados a participar da entrega do título ao centro do plenário. Esse pergaminho que simboliza o título de cidadão avarense, o título maior da cidade de Avaré. Gostaríamos de chamar também a esposa do homenageado, a senhora Mauricéia, para que participe deste momento máximo, desta noite. Pastor Roberto, mais novo cidadão avarense. Efusivas salvas de palmas, então, ao mais novo cidadão avarense.
Também temos a entrega de um mimo à esposa do homenageado. Teremos também a colocação do pergaminho com o brasão, do bottom, com o brasão de Avaré ao mais novo cidadão avarense. Procedendo então com a colocação do bottom, a vereadora Marialva, que é a autora da iniciativa. Pedimos então a todos que retornem aos seus lugares para que possamos prosseguir com esta sessão solene. Senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras autoridades ilustres presentes, uma vez outorgado o título de cidadão avarense, oficializado, abriremos agora os discursos ao homenageado. Gostaríamos de convidar, então, para que faça uso da palavra. Eu vou seguir a ordem que foi me passada aqui. O pastor Sérgio da Luz, acho que agora eu acertei o nome, né? Sérgio da Luz. Da Cruz, perdão, agora acertei. Ó. Sérgio da Cruz, ele que é representante do Conselho Estadual da IEQ em São Paulo, fará uso da palavra. Boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui nesta cidade, nesta linda estância de Avaré, para homenagear ao pastor Roberto. Parabéns, e que eu faço menção, nosso presidente, sou auxiliar dele lá na cidade de Piracicaba, o presidente do nosso Conselho Estadual, pastor Antônio Carlos Stefan, cumprimento o nosso deputado federal, pastor Jefferson, um grande amigo, estivemos lá na sua cidade, nosso deputado estadual, pastor Carlos César, todos os pastores, ao presidente dessa casa, muito obrigado por nos receber, com muita alegria, a pastora, autora desse decreto, que pudéssemos estar participando deste momento. Gostaria de ser muito rápido e breve, que eu sei que todos aqui têm a sua homenagem ao pastor Roberto. Mas a palavra de Deus diz assim para nós: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Pastor Roberto, a sua boa obra nessa cidade, ela apenas está ratificando e decretando simbolicamente neste título de cidadão de Avaré, que tão somente através desse seu chamado, nessa linda cidade, que o senhor tem feito já há 13 anos, como nós conversamos há pouco, que o senhor continue sendo esse espelho, essa luz, que assim como Deus possa ser glorificado e essa cidade possa ser abençoada com a sua presença e que essa linda igreja, toda essa região de aqui que o senhor comanda e toda a sua família sejam grandemente abençoados.
Esse é um prêmio, uma lembrança, podemos dizer assim, que o Senhor coloca nas suas mãos. Parabéns, que o Senhor Deus continue abençoando o Senhor, que o Senhor continue sendo essa luz nessa cidade cada vez mais, reconhecendo por todos os moradores e principalmente pelo nosso Deus. Parabéns ao Senhor e toda a sua família, a toda a sua igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado ao pastor Sérgio da Cruz. Abrimos então os microfones para o pastor Newton José Alves, ele que é superintendente e vereador na cidade de Tatuí. Quero cumprimentar a todos aqui, cumprimento o nosso deputado federal, vice-presidente da igreja, representando aqui a nossa igreja nacional, meu amigo e companheiro, pastor Jefferson Campos, nosso pastor, amigo, companheiro, deputado Carlos César, presente aqui, o pastor representando o nosso conselho, nosso presidente, o bispo Roberto de Avaré, o bispo Roberto é de Avaré, e o bispo Roberto de Votorantim, nossos amigos, companheiros. Também cumprimento aqui o presidente da mesa, Francisco Barreto de Neto, que na pessoa dele cumprimento os demais vereadores aqui desta Casa de Leis, cumprimento a vereadora aqui pelo título oferecido ao nosso amigo, companheiro. O pastor disse aqui que a palavra de Deus diz sobre o amigo. E o amigo, ela diz assim, que encontra um amigo, encontra mais do que um irmão. Eu e o Roberto, nós somos essa ligação. Somos amigo como irmãos. Nós temos um elo, onde toda a família aqui, da pastora, do Richard, do Juninho, da Natália, onde nós sabemos o trabalho do pastor Roberto, que o exemplo dele de pai, de companheiro, de amigo, de chorar, de pegar o seu carro, o seu veículo, ir até na casa e conversar, atravessar quilômetros e mais quilômetros, perder um tempo e dizer assim, olha, estamos aqui para conversarmos, para nos dialogarmos. Isto é o que a palavra de Deus diz, que quando você encontra um verdadeiro amigo, você encontra mais do que um irmão. As obras, nós vimos aqui algumas obras que ele realizou, alguns projetos, porque há vários. O que falar de uma pessoa que entrega a sua vida ao Senhor e com carinho e com determinação faz com que esta obra seja verdadeira e vá crescendo cada vez mais. Pastor Roberto, bispo Roberto, nosso amigo, nosso irmão, a prova do carinho, do trabalho deste homem, está aqui hoje. Este título é merecedor. Você tem o meu respeito, o meu carinho, e sei aquilo que você é, o homem que você é, o pai que você é, o cidadão que você é, e o carinho que você tem por esta cidade, nas viagens que fazemos juntos, no que nós conversamos. Saiba, isso aqui é uma simples faísca daquilo que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida e através da sua vida. Parabéns, meu amigo, meu irmão, e que Deus cada vez mais possa honrar você e toda a sua família por aquilo que vocês representam para Deus e para essa cidade. Parabéns e muito obrigado por todos. Eu peço uma salva de palmas para o nosso amigo. Convidamos também para fazer uso da palavra o pastor Carlos Monteiro, da igreja da IEQ de Itaguaí. Boa noite a todos, paz seja convosco. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso vice-presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular,
também está trabalhando no Poder Legislativo Nacional, representante também o pastor Carlos César no Poder Legislativo Estadual, os pastores, todos os pastores da região, pastora Mauriceia, que eu tenho por uma intimidade por mãe, os filhos como irmãos, muito obrigado pelo acolhimento, e a todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular Regional da região 512, bem como os simpatizantes que aqui estão. Pois bem, Bispo Roberto, para mim é uma honra poder falar em nome da região, e também aos demais vereadores e a senhora por proporcionar isso ao nosso bispo. Parabéns pela atitude. Bispo Roberto, o senhor é um homem de Deus. O senhor não precisa falar para pregar. O senhor prega sem falar. O senhor é um exemplo nítido, claro, de que existe homens de Deus que pisam sobre a terra. Pessoas idôneas, pessoas reais, pessoas que são pais na fé, que nos respeita, nos ama, nos ajuda. E ainda hoje eu estava meditando em um trecho da Bíblia, 1 Crônicas 17, 7, 8, quando Davi intenta fazer uma grande obra para Deus. E essa semana, estou falando de coração, não com palavras bonitas, mas essa semana eu liguei para o Bispo Roberto e falei, Bispo Roberto, eu intento construir uma catedral em Itaguaí, a primeira catedral em Itaguaí. Ele falou assim, parabéns, Deus é contigo. E isso aconteceu com Davi, e eu deixo esse texto para o Senhor. Natã veio até Davi e disse para Davi, Davi, o Senhor te tirou de trás das malhadas e te fez chefe sobre o meu povo. Eu fui contigo, eu te guardei e eu te dei o nome como o nome dos grandes que há na terra. Romanos 13, 7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a glória é de Deus, mas a honra, Bispo Roberto, eu falando como, posso dizer, um paraninfo da região 512, muito obrigado pelo Senhor ser esse homem de Deus, pela tua família que sofreu junto para o Senhor chegar até hoje, e valeu a pena, Deus te tirou de lá para te trazer aqui, e que isso seja somente o arco, e o Senhor seja a flecha para ir muito mais longe, e nós teremos a bem-aventurança, o prazer de ver o nosso bispo subir a lugares altos, e a família também, que é o patamar do Bispo Roberto. Parabéns, Deus te abençoe, Deus te honre, e obrigado por me trazer para essa região. É com satisfação que convidamos para que faça uso da palavra também o excelentíssimo deputado estadual, senhor Carlos César. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Com muita alegria, quero cumprimentar o presidente dessa sessão, parabenizá-lo por essa sessão tão maravilhosa, o vereador Francisco Barreto, cumprimentar a autora dessa propositura, a vereadora Marialva Meson, parabéns, vereadora, por essa propositura. Com muita alegria, cumprimentar aqui o nosso primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Brasil, nosso deputado federal, pastor Jefferson Campos. Cumprimentar os nossos bispos aqui, o bispo Nilton, que é vereador também na cidade de Tatuí, o pastor Sérgio, que representa aqui, o pastor Toninho Stefan, que é o nosso presidente estadual da Igreja Quadrangular em São Paulo, o pastor Carlos, que falou brilhantemente aqui, representando toda a região, em nome dele, todos os pastores, pastoras aqui presentes, pastor Roberto Fernandes, que é lá de Votorantim, que está nos acompanhando, está conosco aqui. Dizer da alegria de estar aqui nessa noite, Bispo Roberto, porque é uma noite especial, não só para você, mas para a sua esposa, a pastora Mauriceia, para os seus filhos, o Richard, a Natália, o Roberto Júnior, para toda essa família bendita que se alegra. Há um versículo na palavra de Deus que diz, em Romanos 12,15, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu sei que nós estamos aqui e eu vejo a sua igreja motivada, pessoas aqui, eu vejo algumas camisetas ali com cara de leão, eu vejo umas camisetas aqui escrito Efraim, não é isso? E eu estava vendo essa... Cadê o pessoal da Efraim que está aí? Aê! Eu estava vendo esse nome Efraim e me chamou a atenção algo que sempre fala ao meu coração. O dia que
a Bíblia diz que José colocou o nome dele de Efraim. Ele disse, porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. E às vezes nós vemos um dia de glória como esse, um dia em que você está sendo honrado, porque alguém está reconhecendo o que foi feito, o que está sendo produzido. Mas muitas vezes, para nós chegarmos até aqui, para vivermos esses dias, nós passamos por lutas. E eu louvo a Deus pela sua vida, que é um sorocabano, que nasceu na cidade de Sorocaba, fez história em Sorocaba, fez história em Santo Antônio de Posse, fez história por onde passou e está fazendo história aqui. E hoje está sendo reconhecido com a maior honraria que um cidadão que não nasceu aqui na cidade de Avaré pode receber. Não existe honraria maior do que um título de cidadania. Às vezes alguém pensa que é pouca coisa isso, mas a Bíblia diz que Paulo, que era nascido, era um judeu, Paulo de Tarso, ele tinha uma dupla cidadania. Paulo também era um cidadão romano. Hoje, pastor Roberto, o senhor está sendo homenageado aqui, nessa cidade, está sendo honrado. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:7, lembrai-vos daqueles que vos falaram da palavra, aqueles que deixaram um legado para vocês, lembrando da fé deles, imitai a fé deles. O pastor Carlos foi muito feliz para dizer que o senhor não prega apenas com palavras, mas prega com as suas atitudes. Então, nesse dia eu fico muito feliz. Sabe por quê, vereadora? Porque muitas vezes a gente vê, como pastor, a gente vê várias pessoas que deixam para homenagear alguém, que deixam para falar palavras bonitas para alguém, quando a pessoa já não pode mais ouvir. Às vezes, as pessoas viajam quilômetros e quilômetros de distância para dar um abraço em alguém, quando a pessoa já não pode mais sentir o calor do abraço. Às vezes, compra uma coroa de flores, flores bonitas e caras, quando a pessoa já não pode mais sentir o cheiro da flor. Às vezes chega, grita, berra e diz, olha, eu te amo, você é importante, você fez isso para mim. Quando a pessoa já não pode mais ouvir. Hoje, a cidade de Avaré, através do poder legislativo, está reconhecendo o trabalho de um cidadão ilustre e que hoje se torna cidadão avareense. Parabéns, pastor Roberto, parabéns a vocês que estão aqui homenageando, parabéns à vereadora, a todos os vereadores que aprovaram essa honraria. Cumprimento em nome do presidente Francisco, todos os vereadores aqui que aprovaram essa honraria, porque o senhor é cidadão avareense, porque cidadão do céu o senhor já é. Parabéns, que Deus abençoe a todos abundantemente. Com prazer, então, convidamos para que faça uso da tribuna o deputado federal Jefferson Campos. Muito boa noite a todos, paz seja convosco. Olha que eu participo, presidente Francisco Barreto, de muitas sessões solenes. Muitos, são 26 anos de mandato, que eu vou completar no final deste mandato, 5 de deputado federal e 2 de vereador na cidade de Sorocaba. Mas eu nunca vi uma plateia tão animada como essa aqui. Olha, parabéns. Quando me chamaram e eu entrei ali, aplausos, gritos, eu me senti o jogador do Corinthians entrando para mais um título, né? Ainda bem que o Corinthians só ganha uma vez por ano e já ganhou esse ano, né? Quero cumprimentar em nome do vereador Francisco Barreto, presidente da Câmara, vereadora Maria Alva, autora deste projeto tão importante e significativo para nós, vereadora Dalgisa Lopes, Flávio Zandoná, Antônio Ângelo, agradecer a todo o Legislativo Municipal pela honraria que concede. A Bíblia diz que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Ao honrar o pastor Roberto, nós todos nos sentimos honrados. Por isso nos deslocamos para estar aqui. Talvez eu seja o amigo mais antigo que aqui está, porque eu acompanho desde que se converteu, depois na Vila Santana, depois em Santo Antônio de Posse, depois quando aqui chegou e fazendo um grande trabalho nessa cidade. Então, me sinto muito honrado. Obrigado ao Legislativo Municipal, esta que é a representatividade maior do povo de Avaré. Parabéns a vocês, parabéns Maria Alva pela iniciativa.
Parabéns à nossa querida pastora, companheira, Mauricéia, pastora que está sempre ao lado do marido. Acho muito bonito esse casal, sempre um ao lado do outro, né? Sempre dando apoio, dando força, sempre sorrindo. Eu não os vejo entristecidos, sempre que os encontro, e sempre estão sorrindo, sempre estão de bem com a vida, né? Não tem amargura no coração, porque um coração alegre formoseia o rosto, diz a palavra de Deus. E eles têm um coração alegre por ter os seus filhos, Natália, Richard, Roberto Júnior, os agregados da família, as agregadas também da família, né, a quem eu saúdo também com muita alegria, Bispo Nilton, nosso amigo, vereador em Tatuí, Bispo Roberto Fernandes, Bispo em Votorantim, Pastor Carlos, Pastor Sérgio, todos os pastores aqui presentes, pastoras, nosso querido deputado que me emocionou com suas palavras, Pastor Carlos César, né, brilhante deputado estadual que tão bem nos falou a respeito do momento, da oportunidade de você honrar alguém. E ele falou hoje da oportunidade enquanto temos vida. Esta Câmara dá muitos nomes de rua. Você pode homenagear muitas pessoas, avenidas com nomes de rua. Outro dia alguém me perguntou, deputado, por que o senhor em Brasília não dá o nome de uma avenida, o nome de uma estrada para Jesus Cristo? Batize como Jesus Cristo uma avenida, uma estrada como a Castelo Branco. E eu disse, meu irmão, a lei brasileira impede que você dê nome de ruas para pessoas vivas. Os nomes de ruas o nome de rua tem que ser dado para quem já morreu. E o nosso Jesus, acabamos de comemorar a Semana Santa, morreu na sexta, ficou no túmulo no sábado, mas ressuscitou no domingo e está vivo. E eu o sinto aqui também, nesta casa, na presença de cada irmão, das autoridades que aqui estão, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome dele, e quando um filho de Deus é honrado, todos nós somos honrados, e nós estamos aqui com a presença de Jesus através do Espírito Santo. Eu quero dizer que esta honraria, né, o nome de rua, talvez depois que partirmos, né? Mas agora, receber esse título, esse reconhecimento, esta oportunidade, nós não devemos perder oportunidades de dizer, como bem disse, mais uma vez, repito aqui, o nosso deputado estadual, como bem disse, na oportunidade do tempo presente. Não deixar para fazer isso quando a pessoa já não pode mais receber. Então, eu quero aqui me associar, agradecendo a todos, né? Agradecendo a cada irmão, cada pastor dessa região, pastora, homens e mulheres de Deus, amigos de ministério, trazendo um abraço do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, presidente nacional da igreja, que reconhece o seu trabalho. É pastor Mário de Oliveira quem assina a nomeação do bispo Roberto. É ele quem nomeia o bispo Roberto como superintendente desta região, e eu quero dizer que o nosso presidente está muito contente com o seu trabalho. Ele reconhece sua seriedade, o que você tem feito, o prédio de educação, a igreja que você deixou linda, né? E, acima de tudo, não só o patrimônio físico, mas o patrimônio espiritual que você tem cuidado, porque o maior patrimônio da igreja é o povo que lá está, e o pastor que cuida dela, né? O pastor precisa ter o seu povo. O pastor precisa cheirar ovelha, o pastor precisa estar no meio do rebanho. E você tem feito isso com maestria desde que se converteu lá na Vila Progresso, em 1979, com o nosso querido pastor Roberto, seu xará, né, que foi o homem que Deus usou para curar aquela terrível dor de cabeça, para expulsar a enfermidade e fazer com que você se tornasse um grande ganhador de almas. Hoje, reconhecemos também aqui aquele que pregou a palavra, aquele que deixou o exemplo, e com seu jeitinho tão meigo, carinhoso, nos ensinava a forma de pregar, de falar, com a sua voz macia, deixa aqui o seu fruto, que hoje é reconhecido. Que Deus te abençoe, obrigado a todos, e que a paz esteja em cada coração. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Abrimos a palavra nesse momento para a vereadora Marialva, ela que foi autora dessa iniciativa que gerou o decreto legislativo que outorgou o título de cidadão avarense ao bispo Roberto. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa noite, nessa sessão solene. Quero cumprimentar a mesa, e assim eu faço, na pessoa do meu presidente, Francisco Barreto de Monte Neto. Mas eu quero, quebrando o protocolo, estender de uma forma ainda mais os meus cumprimentos aos vereadores Toninho, meu querido amigo, companheiro, irmão de partido, Toninho Cicirelli, vereador Flávio Zandoná, meu querido amigo, vereadora Adalgisa Ward, que fazemos parte aí do grupo de 7 vereadores que estamos aqui marcando uma posição de forma bastante efusiva nesta casa em relação aos desmandos existentes no município de Avaré. Quero cumprimentar e dizer ao vereador Ernesto, justificou a sua ausência, ligou, inclusive, falou com o bispo Roberto, dizendo que, neste momento, ele está atendendo uma questão, o doutor Ernesto, que é pediatra, atendendo uma questão na UTI, encaminhando, transferindo uma criancinha de 1 mês para uma UTI neonatal, e isso justifica a ausência dele, já que o vereador Ernesto nunca falta a uma sessão solene. E também o vereador Sérgio, nosso companheiro Sérgio, que não está, justificou a ausência. Para alguém que talvez não saiba, o Sérgio é aí operador também do imposto de renda. Últimos dias ele está, assim, sem condições de sair devido à sua clientela. Quero cumprimentar ao deputado, aos pastores aqui presentes, vereadores de Tatuí, ao deputado estadual que nos antecedeu, ao deputado federal que está aqui conosco nessa noite, abrilhantando este momento, dizendo que é uma alegria muito grande recebê-lo nesta casa, numa oportunidade extremamente rica para nós. E, finalmente, cumprimentar o mais novo cidadão avareense, que é o nosso homenageado dessa noite, Bispo Roberto. Dizer, bispo, que eu já o conheço de algum tempo, naturalmente que aqui não é novidade para as pessoas presentes nessa casa de lei, que eu sou cristã evangélica, já pelo menos, acho que quando você tinha nascido, eu já era cristã evangélica, pela bondade e misericórdia de Deus, e que estou nessa casa já exatamente no meu 5º mandato. Tenho muito critério, muita preocupação na outorga de título de cidadão, seja benemérito ou cidadão avareense. Então, eu gostaria de deixar aqui, fazer uma confissão, que esse título, ele nasceu no meu coração de um desejo de dar um título para alguém que eu considerasse especial no nosso município, alguém que tivesse realmente um currículo de serviço social prestado na cidade, mas, acima de tudo, nasceu da composição de ideias. E aqui eu quero fazer justiça ao nosso querido Ari, que aqui está, bem como a esposa do Ari, a Letícia, que também tão gentilmente nos procurou nessa casa, o Rodrigo, incansável, Rodrigo Zamonelli, que é nosso funcionário aqui da casa, incansável, dizendo, olha, eu gostaria muito que esse título fosse dado logo para o pastor Roberto. Mas o que me chama a atenção, bispo Roberto, foi exatamente o lobby que eles fizeram em cima da sua esposa Mauricéia. Eles não abriam mão, eles diziam assim, olha, eu quero que seja dado para o bispo, mas também quero que seja dado para a pastora Mauricéia. Era isso que eles falavam o tempo inteiro. Só que nós temos direito a um título só. Nós tínhamos o direito a um título só ao ano. E aí, eu fiquei pensando assim, ora, se eu der para a pastora Mauricéia, será muito bem dado. Se eu der para o bispo Roberto, será muito bem dado. Afinal, a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne. Não dá para dividir o título no meio, um para o outro. O título é de ambos, da pastora e do pastor, porque vocês são uma só
carne. E é nesse sentido que nós gostaríamos de dizer que o título foi exatamente pensado no trabalho que o bispo Roberto faz, mas também pensado no trabalho que a sua metade faz, que a sua adjuntora, que a sua ajudadora, que a sua fiel companheira faz. E aliás, deixar muito claro aqui aos homens e também, mais uma vez, chamar a atenção das mulheres, que ao lado de um grande homem, há que se ter sempre uma grande mulher que aqui está, e nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Louvamos a Deus pela sua vida. E dizer, senhores, que nós, então, eu tenho muito critério, muito cuidado quando da homenagem, quando da honraria. Por quê? Nós incorremos em alguns riscos, deputados, o senhor sabe disso, de às vezes dar um título, como já aconteceu, inclusive nessa casa, de dar um título, por exemplo, para o Abdel, Roger Abdel, e depois ter que revogar o título. Foi uma coisa triste, porque logo em seguida o homem foi aí condenado a mais de 200 anos de prisão. Como é que a Avaré ficou? Então, o critério tem que ser muito rigoroso. Mas aí eu quero que os senhores saibam de uma coisa. Quando nós falamos em dar título aqui, na casa, a casa estremece. Por quê? Porque corremos o risco, por exemplo, de dar um título e não temos o voto da unanimidade, e a gente passa daí a maior carão, a maior vergonha, porque a gente dá um título e algum vereador vota contrariamente ao título, e a pessoa fica sabendo, Cláudio Vaz, meu querido amigo, que o título não foi aprovado por unanimidade. Neste caso, no caso em tela, o título que nós outorgamos ao bispo Roberto, ele foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Em que pese não estar a unanimidade hoje presente na sessão solene, mas ele foi aprovado por unanimidade. E isso gera ainda mais legitimidade no seu título. Dizer que quando nós falamos em título, então, a casa estremece. Mas quando nós falamos, então, eu, como cristã evangélica, vereador Barreto, alguns outros vereadores que professam a fé evangélica, que a gente vai dar um título para um pastor, aí a coisa enrosca. Sabe por quê? Porque, na realidade, a igreja, ela infelizmente, ela está deixando de cumprir o seu papel. A igreja está se esquivando. A igreja que sempre esteve na frente das batalhas, hoje a igreja se recolhe. Hoje a igreja não se expõe. E quando nós falamos, por exemplo, que nós vamos dar um título para um pastor, a primeira coisa que se pergunta é: mas o que ele fez pela nossa cidade? O que ele fez pela nossa cidade? E eu estava pensando sobre isso hoje. Falei para o bispo Roberto, enquanto estava sendo lida a sua biografia, Richard. Eu estava pensando, olha quanta coisa que nem mesmo o Poder Legislativo sabe, que a Igreja Quadrangular, através da sua membresia, mas através da sua liderança, faz no município de Avaré. Ela cuida de idosos, ela faz obra social, ela cuida daquelas pessoas que estão com depressão, com potencial para suicídio. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como seria bom se nós tivéssemos hoje aqui a totalidade dos vereadores, para que nós víssemos que o nosso título está sendo dado, mas está sendo dado, acima de tudo, com justiça. Porque, afinal, quem está recebendo hoje a cidadania avarense é alguém que tem um serviço prestado na cidade de Avaré. É alguém que está fazendo uma obra social. Mas nós poderíamos ir além, ir mais. Qual é a obra social mais importante que a igreja faz? Qual é a obra social que a gente tem que destacar nessa noite aqui? E eu não posso me quietar diante dessa obra social. E dizer que ontem nós estávamos lá no culto, cultuando a Deus, né, todo mundo sabe disso. Enquanto o pregador falava, bispo Roberto, pelo menos, olha que coisa, muita coincidência, pelo menos 3 pessoas embriagadas entraram na igreja e uma delas veio até o altar, se ajoelhou. Tamanha era o seu estado de embriaguez. A igreja pegou, acolheu, pôs sentada, e eu fiquei pensando, meu Deus, que bom se esse cidadão que hoje está aqui, se sentindo até mesmo envergonhado no estado que ele está, se Deus pudesse salvar a sua alma, ter misericórdia dele, salvar a sua alma,
E ele que veio aqui no estado de embriaguez, voltar embriagado pelo poder do Espírito Santo e não mais embriagado pelo álcool. Eu fiquei orando por aquilo e pedindo a Deus por aquilo. E eu fiquei pensando, aí está o papel importante, mais importante da igreja. É o papel que nós não ficamos propagando. É o papel que a igreja não fica colocando nos jornais, dizendo, olha, eu fiz uma obra social, eu tirei aquele que estava no vício do alcoolismo e resgatei. Aquele que a sua família estava destruída por causa do vício, eu resgatei. Aquele que estava nas drogas, lá no fundo do calabouço das drogas, a igreja, através do sangue de Jesus Cristo, resgatou. Essa já seria motivo suficiente para nós estarmos aqui hoje, outorgando o título de cidadão avarense. Dizer, conforme colocou o deputado Carlos aqui, que tirou a palavra da minha boca, no reino espiritual, a cidadania é algo tão importante. No reino espiritual era tão importante que Paulo perdeu, ou melhor, ganhou o direito de não ser julgado, porque ele invocou a cidadania romana que ele tinha. E eu digo mais, pastor Roberto, até agora o senhor foi muito feliz e alegre nessa cidade. Muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na vida ali da igreja do Evangelho Quadrangular, e que nós, de forma direta e indireta, somos atingidos. A cidade de Avaré tem sido atingida por aquilo que Deus tem feito ali no meio deste povo. Mas nós podemos dizer com tranquilidade, absoluta tranquilidade, que hoje o Senhor vai poder dizer assim, olha, eu não só tenho apenas o meu nome escrito nos céus, eu tenho o meu livro escrito lá nos cartórios da cidade de Sorocaba, mas tenho o meu nome escrito como cidadão de Avaré, tenho dupla cidadania, ou melhor, tripla cidadania. Sou cidadão sorocabano, sou cidadão avarense e sou cidadão dos céus. Isso não tem coisa, talvez, mais importante na nossa vida. E aí eu fiquei pensando e dizendo, comigo mesma, Senhor, que nessa noite o poder de Deus possa se manifestar no nosso meio, e de tal forma que essa legitimidade que a Câmara outorga, é casa de leis, meus amados irmãos, aqui é casa de leis, aqui o que a gente faz vira lei. Então, que essa outorga que nós estamos concedendo aqui no mundo físico, que no reino celestial haja uma ligação, e que a partir de agora as portas do Evangelho se abram neste lugar, para que Avaré possa proclamar finalmente, através do povo do Evangelho Quadrangular, do povo das outras denominações, que Avaré é do Senhor Jesus Cristo. Essa tem sido a nossa oração, essa tem sido a oração do povo de Deus. E por essa razão, nós não vamos nos calar. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de estar homenageando alguém que, conforme o próprio Jesus disse, leva a sua cruz e não está buscando glória, não está buscando honraria, não está, a Bíblia diz que as bênçãos, ela correrá atrás daqueles que glorificam o nome do Senhor. Então, pastor, o bispo Roberto não veio me pedir isso, mas uma coisa vocês tenham certeza absoluta, que a glória neste momento está sendo dada para o nosso Deus. Toda a glória está sendo dada para Ele. Então, na realidade, e para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que a igreja, ela não pode ser uma igreja que, diante desses embates, ela assuma uma postura de vergonha. Nós não fomos chamados para sermos motivo de vergonha. Assim como eu falei para vocês, daquele bêbado, que minha oração é para que, em lugar da desonra, Deus dê a ele dupla honra. Da mesma forma, o nosso anseio, o nosso desejo, é para que o Senhor faça do seu povo um povo forte, um povo valente, um povo aguerrido, e que nós tenhamos a concepção de que nós não somos povinho, mas que nós somos um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E que nós recebemos do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Mateus 28, a missão, que é para nós sairmos
pregando o Evangelho e ensinando as pessoas. Então, a missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo é ensinar. E a obra social da Igreja do Senhor Jesus Cristo é levar homens e mulheres aos pés de Jesus, para que aquelas pessoas que vivem hoje no vício não vivam mais, para aquelas pessoas que vivem hoje no mundo de perdição, elas não vivam mais. Então, a grande obra social que a igreja faz, e por conta da qual o bispo Roberto, ele é meritório desse título, é, acima de tudo, a obra redentora de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que traz o pecador remido, arrependido aos pés de Jesus Cristo. Quando nós entramos numa igreja, nós vemos algumas coisas acontecerem. E para encerrar o cerimonial, para encerrar mesmo, quando eu olho para um rosto de uma pessoa hoje, às vezes, bem vestido, bem lavado, todo arrumadinho, às vezes de terno e gravata, e você se aproxima daquela pessoa, e você começa a conversar com aquela pessoa, ela diz assim: olha, mas eu não era assim, não. Eu era sujo, drogado, viciado, mas o Evangelho, que significa boas novas, me alcançou. E hoje eu sou transformado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a obra social que a igreja faz. Essa é a obra pela qual nós otorgamos nessa noite, não somente ao bispo Roberto, mas a tantos quanto o Senhor mandar. Nós estaremos otorgando o título de cidadão avarense, para que Avaré saiba, o mundo saiba, que a igreja do Senhor, ela continua marchando e fazendo a obra mais importante, que é a salvação de almas. Nessa noite eu quero dizer muito obrigada pela oportunidade de eu ser a portadora do título de cidadão avarense. Muito obrigada por essa oportunidade. E agradecer aos meus colegas dessa casa, a todos os colegas que me ajudaram a fazer com que isso viesse à tona, fosse uma realidade. E agora deu à luz o mais novo cidadão avarense. Muito obrigada, boa noite a todos. Senhoras e senhores, senhor presidente, é com enorme satisfação que abrimos espaço para que o mais novo cidadão avarense possa se pronunciar diante de vocês. Pastor. Boa noite a todos presentes, presidente da casa, Barreto, nós conhecemos há um bom tempo, nosso deputado federal, pastor Jefferson, também vice-presidente, do Conselho Nacional. Pastor Jefferson, um amigão da gente de muitos anos, quando ele falava ali, eu chorava também junto com ele, que ele é chorão, também sou. E também todos os demais vereadores, que seja boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nosso deputado estadual aqui, Carlos César, também nosso amigão, de longas datas também, que Deus abençoe, e também secretário de comunicação do Conselho Nacional de Diretores, Deus abençoe. Pastor Carlos Monteiro é o mais novinho da região, mas tem sido uma bênção, e Deus tem usado grandemente a vida dele. Bispo Nilton, é um prazer tê-lo aqui também, vereador na cidade de Tatuí, e nosso amigo particular também, Pastor Sérgio, muito obrigado, representando aqui o pastor Antônio, Toninho, como nós conhecemos, nosso presidente estadual. Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua esposa que assim acompanha. Bispo Roberto, lá de Votorantim, meu amigão também, que Deus abençoe. E os demais pastores da região, que Deus abençoe a todos vocês. Membros da igreja, pastor Jefferson disse assim: quantos você pagou para esse pessoal? Eu falei nada, mas esse é um carinho de vocês, um amor muito grande, um respeito para com nossa pessoa, para com o trabalho que, seja Deus, tem nos dado a graça de fazer na cidade de Avaré.
Fico muito honrado, fico muito feliz, meu coração está muito alegre e, lógico, sem dúvida nenhuma, agradecer a Deus, em primeiro lugar, também a minha família, que aqui estão, minha esposa, a pastora Mauricéia, realmente que o deputado federal falou aqui, o pastor Jefferson, nós sempre estamos sorrindo, sempre estamos juntos, né? Você não vai ver, dificilmente vê eu sozinho, sempre estou lá com a pastora Mauricéia. Agradecer aqui Natália, o Richard, Roberto Júnior, que ele entrou nessa casa, ele ficou, que maravilha de casa, né? E também a agregada ali, que é a Gláucia, né? Muitos esquecem da Gláucia, né? Mas louvamos a Deus pela vida da Gláucia também. Quero, agradecer também na pessoa do pastor Jefferson, reverendo Mário de Oliveira, reconhecemos como presidente nacional, sabemos que é um grande homem de Deus, um líder nato, e no qual nós, através da pessoa do pastor Jefferson aqui como vice-presidente, é sabido, que ele procura cada dia mais escolher aquelas pessoas, estou falando só da minha pessoa, mas como superintendentes capacitados para conduzir a obra de Deus. Daqui 2 meses faço 12 anos na cidade de Avaré. 12 anos não são 12 dias. E nesses 12 anos, quando chegamos aqui em 2007, fiquei 18 anos na cidade anterior, fui pastor, como o pastor Jefferson falou, cidade de Sorocaba, auxiliei, depois Vila Santana, bairro de Vila Santana, fui para a cidade de Itapira, onde ainda tinha o meu trabalho secular. Cidade de Itapira, 1 ano, nós também pastoreamos ali, com muitas dificuldades, mas sempre Deus nos deu a graça, Deus nos abençoou. Ficamos 18 anos também na cidade de Santo Antônio de Posse, e aí Deus me designou aqui para o município de Avaré. O município de Avaré é maravilhoso, uma cidade bela, uma cidade gostosa, uma cidade do sol, da água e do verde, uma terra que emana leite e mel, uma terra abençoadíssima. Estância turística de Avaré, quando nós chegamos aqui, fomos muito bem acolhidos pelo povo, e até hoje somos muito bem acolhidos. Quando chegamos aqui, a igreja não era o tamanho que é hoje, inclusive, para quem não sabe, essas camisetas aí são parte de, líderes de células que aqui estão, supervisores, líderes em treinamento, né? Então, hoje é um trabalho, uma igreja que tem movimentado e ativa, e nós louvamos a Deus pelo crescimento desta igreja. Então, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, Maria Alva, essa vereadora aqui, nobre vereadora, que tem feito um trabalho de excelência, como os demais vereadores também, e agradecer você por esse título, né? Essa honraria que nós reconhecemos, a honraria. Eu já fui vereador na cidade lá de Santo Antônio de Posse, sabemos, que como foi falado aqui por todos, não é qualquer coisa, não, é algo importante para nós, porque hoje eu sou filho da Avaré também. Também lá natural de Sorocaba, mas estamos aqui até quando Deus permitir, nós vamos estar fazendo esta obra que não é nossa, mas é de Deus. Temos o trabalho no sentido espiritual, como a nobre vereadora colocou aqui, é uma realidade. Muitas vezes chegam à igreja diversas pessoas, e cada uma delas chegam de uma forma, precisando de algo, tanto no sentido espiritual, muitas vezes conjugal, familiar, e quando chego à igreja, uma igreja idônea, igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja idônea, tem 68 anos, uma igreja que tem líderes que são líderes preparados, superintendentes, pastores, conselho nacional, conselho estadual, presidente nacional, presidente estadual, são pessoas preparadas. E tem, a Igreja Quadrangular tem expandido a cada dia mais o seu trabalho. E não é diferente na cidade de Avaré. Mas cada pessoa que chega à igreja, ela chega com uma dificuldade. E nós procuramos o quê? Procuramos cuidar desta pessoa. Tanto no sentido espiritual, familiar, né? Pessoas doentes que chegam muitas vezes na alma,
no corpo, e também os trabalhos sociais que nós mostramos um pouquinho aqui, porque tem muitos trabalhos sociais, e não só a nível, no sentido aqui de Avaré, mas como estão falando de Avaré, aqui temos um trabalho muito forte social. Inclusive eu quero agradecer todos os líderes, sozinho não faço nada, nós temos uma equipe muito bem treinada, uma equipe que está junto conosco, sempre trabalhando, sempre disposto a fazer um trabalho. Então, para encerrar aqui, eu quero dizer para todos que estão aqui, né, para os meus amigos, para os pastores, para os irmãos em Cristo, para os vereadores que aqui estão, eu sou grato a Deus. E até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado. E eu creio que Deus vai fazer muito mais através da vida de todos nós. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Podemos nos sentar. Senhoras e senhores, a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, mais uma vez agradece a todos que prestigiaram esta sessão solene, expressando sinceras congratulações ao mais novo cidadão avareense, o Bispo Roberto José dos Santos, um exemplo de vida e de profissionalismo a serem seguidos e que merecidamente são características que foram reconhecidas neste parlamento que representa o povo avareense. Passamos então a palavra ao excelentíssimo presidente Francisco Barreto de Monteneto para que faça suas considerações e saudações finais. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré deseja a todos uma boa noite. Bispo Roberto, aqui a Igreja Quadrangular de Avaré. Eu gostaria de falar algo particular, assim, da minha vida. Eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, mas dia 27 de outubro de 1984, na Igreja Quadrangular, na Rua dos Marianos, travessa da Rua Antônio Agô, em Osasco, eu estava me casando. Aqui está minha esposa. Então, eu sou casado na Igreja Quadrangular de Osasco. Então, eu tenho, a gente tem algo em comum. E a gente já presenciou de vários títulos aqui nessa casa, a vereadora Maria Alva. Mas o que me chama a atenção é que o povo de Deus é um povo alegre. É um povo que veio aqui realmente para festejar uma honraria de tanta, assim, a gente percebe que de tanta orgulho para toda a comunidade, toda a igreja. Sabemos do seu trabalho, da sua seriedade ali na igreja da Rua Santa Catarina. Tenho vários amigos que fazem parte de lá, tá aqui, estou vendo o Marquinhos, muitos anos que não via. Então, isso é gostoso. O trabalho da igreja, hoje nós tivemos uma honraria diferente. Foi um culto aqui, foi um culto. Tantas palavras lindas que foram... faltou a oferta, é verdade. Não podemos. Se o presidente fizer isso, é caçado na semana que vem. Mas, bem lembrado pelo deputado. Mas, esse é o povo de Deus, é um povo alegre, um povo que festeja junto, um povo que chora junto.
e eu fico feliz por fazer parte desse dia tão especial de estar como presidente nessa casa, nessa honraria. Então, sendo assim, em sinal de respeito, vamos ficar de pé e vamos ouvir o hino de Avaré. Mais e mais sua grace se agiganta. Salve, salve, Avaré, ei, avante, pela senda de belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Povo bom e gentil no teu seio, forasteiros encontram guarida, integrando-se logo em teu meio, fazem sua esta terra querida. Salve, salve, Avaré, ei, avante, pela senda de belo porvir, que teu lema feliz, triunfante, sempre foi combater, progredir. Sendo assim, agradecemos a presença de todos, das autoridades, dos deputados, que tanto nos honra com a sua presença. Ao homenageado, nós damos por encerrado essa sessão solene do dia 26/4/2019. Uma boa noite a todos e que Deus esteja na presença de todos nós. Amém?